basicamente o abdômen agudo inflamatório, tá? Então, vamos lá. A gente viu nas aulas anteriores, né, junto com a análise sistematizada do raio-x simples de abdômen, nós vimos abdômen agudo obstrutivo, perfurativo, vascular, e aí ficou faltando o inflamatório, que é um bloco grande do abdômen agudo, tá? E o traumático e hemorrágico, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Eu quero que vocês, qualquer coisa, podem me parando, tá, gente? Ai, deixa eu pôr aula para gravar. Esqueci, peraí. Vai que alguém depois precisa. Deixa eu colocar para gravar. Ok. Então, nós vimos nas aulas anteriores, né, o obstrutivo, o perfurativo e o abdômen agudo vascular. E hoje nós vamos ver o inflamatório, que é um grande bloco de dor abdominal aguda, e o traumático ou hemorrágico, tá? Então, vamos lá. O abdômen agudo inflamatório é o quadro de dor abdominal aguda mais prevalente na população em geral e que mais vocês vão ver nos atendimentos aí de rotina, de ambulatório, até de ambulatório nem tanto, mas de pronto atendimento, de pronto socorro, tá? De interconsulta de enfermaria. Então, é um quadro muito comum, tá? E para melhorar a didática desse abdômen agudo inflamatório, para que a gente possa entender, né, a divisão e como a gente vai avaliar cada um desses tipos de abdômen agudo inflamatório, eu fiz uma divisão em quadrantes, tá? Gente, eu acho que eu vou esperar até entrar todo mundo, vou esperar até umas 8h20, e quem entrar, entrou, quem não entrar, eu não vou deixar entrar mais, tá? Que foi orientação da UnoEst, não tô sendo não é porque eu sou chata, não, porque por mim podia já pôr automático aqui para todo mundo entrar. Vou escrever aqui no WhatsApp. Porque senão é muito ruim, não é, gente? Ficar toda hora parando pra coisar aqui. Ai, gente, fala alguma coisa, tão ruim ficar aqui sozinha. Vocês nem abrem as câmeras, fica tudo aí escondido. Vou esperar mais um pouquinho. Aí, ó. Avisem aí, gente, se vocês têm alguém que vocês viram que não entrou ainda para entrar, porque nós vamos, não, depois eu não vou parar, tá? A Isabela falou no grupo, Pro. Ela falou? Falou. Mandei, Pro, no grupo. Realmente não tem aqui o recurso para deixar aberto. Na configuração aqui não aparece, não.
colocando uma enquete aqui para vocês responderem depois. Vamos lá, eu já ativei também o perguntas e respostas, tá? Se vocês quiserem depois perguntar. Então, eu vou continuar aqui, que já deu, aí. É osso, hein? Pronto. Vamos lá. Se você tentou entrar, aguarde. Até o intervalo. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, para deixar de maneira mais didática essa apresentação, eu dividi, né, as dores abdominais em quadrantes, tá? Em regiões, tá? Então, nós vamos falar do quadrante superior direito, do quadrante inferior direito do abdômen, do quadrante superior esquerdo, do quadrante inferior esquerdo, da região epigástrica, tá? Então, eu dividi de acordo com as causas mais frequentes de dor abdominal aguda. Então, dor no quadrante superior direito, né, ou no hipocôndrio direito, né, como a gente também pode falar, a gente tem que excluir colecistite como principal causa de dor abdominal aguda nessa região. Se vocês não lembram qual é a fisiopatologia da colecistite, resumidamente, né, é quando a gente tem cálculos no interior da vesícula biliar e algum desses cálculos migra pelo ducto cístico ou pelo ducto colédoco e ele obstrui a drenagem da bile, tá? Quando ele obstrui a drenagem da bile, a gente tem um processo de estase na vesícula biliar, ou seja, ela fica ali retendo bile, né? E essa bile não tem meio de escoamento, ela vai começar a fazer um processo inflamatório da parede da vesícula biliar, né? Que pode dar e vai dar, na maioria dos casos, uma dor abdominal aguda no quadrante superior direito, que é a colecistite, tá? A colecistite aguda. Então, o quadro clínico é dor importante no hipocôndrio direito, sinal de Murphy positivo, tá? Lembram lá da propedêutica, da semiologia, né? O sinal de Murphy positivo, ele é um sinal onde você vai fazer a palpação do abdômen do paciente, né? Vai empurrar ali na região do hipocôndrio direito, pedir para o paciente respirar fundo, né? E o paciente vai referir dor importante nessa manobra, que é o sinal de Murphy positivo, tá? Nós podemos fazer isso também com o transdutor do ultrassom. Então, nós podemos comprimir o ponto de Murphy, né, ali no hipocôndrio direito da vesícula biliar. Enquanto nós estamos olhando a vesícula biliar na tela, a gente pode comprimir. E aí, se o paciente refere dor naquele momento, nós temos o Murphy ultrassonográfico positivo, que é outro marcador de colecistite aguda, tá? Outros aspectos que podem estar relacionados aí ao quadro clínico de colecistite. Então, febre, leucocitose, icterícia e colangite, tá? A icterícia geralmente é decorrente da colangite. O que é colangite? É a infecção das vias biliares. Então, é quando essa infecção, essa inflamação na vesícula biliar, ela se dissemina pelas vias biliares e aí a gente tem a colangite, tá? 1/3 dos pacientes com sintomas
clássicos de colecistite não têm colecistite confirmada por exames, tá? Então, por isso é importante, na maioria dos casos, quando a gente tem quadro clínico compatível, é fazer a investigação por exames de imagem, tá? Como eu disse para vocês, a fisiopatologia é por obstrução no ducto cístico ou colédoco, sendo que 90 a 95% é causada por obstrução no ducto cístico. A forma acalculosa, ou seja, a inflamação aguda da vesícula biliar, sem a presença de cálculos, ela existe, tá? Mas ela é muito rara. Geralmente ela acontece como complicação de outras patologias, e o que a gente mais observa é naqueles pacientes que já estão debilitados, em unidade de terapia intensiva, pacientes que estão em pós-operatórios grandes, em situações onde a estase biliar pela parada do funcionamento adequado do trato gastrointestinal pode levar a esse tipo de quadro, tá? De infecção e de inflamação aguda da vesícula biliar. Em relação aos métodos de imagem, a ultrassonografia é o padrão ouro para o diagnóstico da colecistite aguda, tá? Ele é um método de imagem mais sensível e específico, tá? Isso é refletido por um valor preditivo positivo de 99% para cura por colecistectomia. Então, a gente sabe que a colecistite aguda, ela é uma condição que só tem tratamento cirúrgico. Então, você tem que retirar a vesícula biliar do paciente, tá? E quando o ultrassom detecta que tem sinais de colecistite aguda, né, tem um valor preditivo positivo de 99% de resolução desse quadro por colecistectomia. Então, realmente, é o melhor método de imagem para avaliar a vesícula e as vias biliares, tá? A tomografia, e importante também, na presença da vesícula biliar normal, nós excluímos outras causas de dor no ultrassom, por exemplo, uma cólica renal, uma alteração no pâncreas, né, que é menos comum da gente observar pelo ultrassom, mas ainda assim a gente pode excluir outras causas de dor pelo ultrassom de abdômen total, tá? A tomografia é uma modalidade não usual, não é recomendada de início de avaliação por imagem, tá? E é melhor para forma acalculosa e para algumas complicações, como coleções em volta ali da loja vesicular, borramento da gordura pericolecística, ou seja, quando esse processo de inflamação aguda da vesícula biliar, ele começa a expandir, tá? Ele começa a piorar. Daí a gente pode, sim, usar a tomografia como modalidade adicional. Como que é que a gente define pelo ultrassom, então, a colecistite aguda, tá? Então, isso é importante vocês saberem. A presença de cálculos, mais um desses dois achados, a gente define como colecistite, vou tentar escrever aqui, aguda litiásica, né? Porque no caso tem cálculo, tá? Quando vocês forem responder alguma prova de avaliação escrita, tá? Seja minha ou alguma outra prova por aí, e essa for a possibilidade diagnóstica, nunca escrevam só colecistite, tá? Porque isso demonstra um nível de conhecimento mais raso. Se você escrever colecistite aguda litiásica, com certeza o seu examinador vai olhar para você com outros olhos naquela prova. Ele vai falar, nossa, ela realmente tem um nível de conhecimento um pouco mais aprofundado, tá? Então, não respondam, não vai estar errado colecistite, mas é uma dica aí para vocês que querem saber das provas de residência, enfim, para que o examinador avalie melhor vocês, tá? Então, o valor preditivo positivo de 92% a 95% para o diagnóstico e de 99%, como eu já falei, para a cura por colecistectomia. É importante frisar que cálculos impactados no ducto cístico ou no ducto colédoco, eles podem não ser identificados no ultrassom. E mesmo assim, o paciente ter colecistite, tudo bem? Porque a gente tem os outros sinais, tá? Esse espessamento da parede da vesícula biliar aqui, ó, é acima, a gente considera como a parede da vesícula biliar espessada, quando ela tem mais de 4 milímetros, tá? De espessura da parede, tá? E o Murphy ultrassonográfico é o que eu falei para vocês. A gente vai comprimir naquela região e pedir para o paciente respirar, enfim, fazer a mesma manobra do Murphy semiológico, tá? Ok. E o que nós vamos encontrar nos achados de imagem? Então,
Esse caso aqui é um caso que a parede está espessada, ó, a gente pode observar aqui o espessamento da parede, tá? O clássico, os dois clássicos são esses dois de baixo, tá? O que a gente vê nesses dois de baixo? A gente vê o espessamento da parede, que tá aqui, tá? Então, a vesícula é tudo isso aqui, gente, ó, tá? Então, aqui tá a vesícula biliar. Aqui onde tá a seta, olha, são os cálculos. Então, os cálculos, eles vão aparecer no ultrassom branquinhos, que é o que a gente chama de ecogênicos, tá? Não precisa saber essa nomenclatura, mas eles vão ser brancos. E eles têm uma sombra atrás deles, ó. Estão observando essa sombra? O que significa essa sombra? Toda vez no ultrassom que nós temos alterações calcificadas, né, como os cálculos, por exemplo, essa sombra, ela decorre de que o som chega ali, então vamos supor que aqui é a região calcificada, então o som chega ali e ele não passa. Então vai formar essa sombra, que significa que o som não conseguiu atravessar ali aquela estrutura, tá? Então, geralmente, os cálculos, eles têm esse artefato aí que a gente chama de sombra acústica posterior, tá? Aqui também a gente tem, ó, o cálculo com a sombrinha atrás, tá? O que a gente também pode encontrar nos achados de ultrassom da colecistite é esse conteúdo aqui, olha, tá? Esse conteúdo aqui dentro da vesícula biliar, né, que tá mais branquinho, e aqui no caso tá mais escuro, que é a bile espessa ou o barro biliar. O que é isso? É aquela bile que tá em estase ali, porque a vesícula tá obstruída, né? E daí ela vai ficando mais espessa, mais tumefeita, né? E a gente chama isso de bile espessa ou barro biliar. Geralmente tá associado, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó, nessa daqui que tá com a vesícula espessada, então aqui tá a vesícula, ó. Vamos transformar essa daqui num clássico de colecistite aguda. Ela ia ter aquele líquido dentro, né, que é a bile espessa ou barro biliar, e daí a gente poderia ter lá dentro as pedrinhas, os cálculos, né, fazendo a sombra acústica posterior. Tá? Então, a imagem clássica de colecistite aguda litiásica no ultrassom é essa, tá bom? Ok, aqui nós temos algumas imagens de tomografia só para mostrar a repercussão. Então, esse paciente aqui é o mesmo que esse paciente aqui. Então, a gente vê em corte transversal a vesícula com parede espessa e aqui na tomografia a mesma coisa, tá? No corte transversal. Então, longitudinal a vesícula vai estar assim, transversal ela vai estar assim, né? Aqui a vesícula biliar também um corte transversal e a gente vê essas áreas aqui, ó, mais escurinhas em volta, né? E o que significa isso? Isso significa que esse processo inflamatório, ele já está invadindo o parênquima hepático. Então, pode acontecer em situações de colecistite aguda que a gente tem abscessos hepáticos, ou seja, coleções de pus no fígado, principalmente na região ali próxima da vesícula biliar, tá? A colecistite acalculosa, a gente vai ter os mesmos achados, então o espessamento da parede da vesícula biliar, o Murphy, mas nós não vamos ter a presença de cálculos no interior da vesícula biliar, tá? Então, por isso, muitas vezes é mais definível o diagnóstico pela tomografia, tá? Mas não é usual, gente, eu quero que fique bem claro isso na cabecinha de vocês. Não é usual a gente fazer tomografia para investigação de vesícula biliar e vias biliares, tá? Nós vamos começar sempre com ultrassom. Ok, o diagnóstico diferencial da colecistite aguda é a pancreatite aguda, que é a causa mais frequente de Murphy falso positivo, pela presença, pela proximidade anatômica, né? Mesmo ali da vesícula biliar com o pâncreas, tá? Outro diagnóstico diferencial é a úlcera duodenal perfurada, tá? E os abscessos no quadrante superior direito. Qualquer tipo de abscesso, seja no fígado, seja no rim, uma pielonefrite, por exemplo, complicada do lado direito, às vezes o paciente refere dor no hipocôndrio, então tem alguns diagnósticos diferenciais que a gente deve lembrar, tá? Ok, então de vesícula biliar é isso. Resumindo, antes da gente entrar no próximo. Então, ó, dor no hipocôndrio direito, nós temos que excluir. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Nós temos que excluir
colecistite. Espera só um pouquinho, gente. Pronto. Nós temos que excluir, então, dor no hipocôndrio direito, excluir colecistite. Para excluir colecistite, nós vamos ver os achados clínicos laboratoriais, que a gente pode ter exame laboratorial compatível com quadro infeccioso inflamatório, leucocitose, né, com neutrofilia, desvio à esquerda, enfim, vocês já sabem. E, por imagem, nós vamos fazer ultrassom para esses pacientes para diagnóstico por imagem da colecistite aguda. Importante relatar colecistite aguda litiásica, que é a forma mais comum de colecistite, como a gente viu, a calculose é bem rara, e atentar para os achados de imagem característicos, que é vesícula biliar de parede espessada, com conteúdo espesso no interior, que é a bile espessa ou barro biliar, e cálculos, tá? E o Murphy ultrassonográfico, que pode ser positivo. E lembrar dos diagnósticos diferenciais que nós acabamos de falar. Ok, em relação à dor no quadrante inferior direito, né, a gente vai excluir a apendicite aguda. Então, a gente sabe que a apendicite aguda é a causa cirúrgica mais comum de dor abdominal, tá? Então, oi, pode falar. Desculpa interromper. Pode interromper, amor. Quando for a calculosa, o único achado que eu tenho é estreitamento. Por exemplo, eu não posso ter um abscesso hepático? Pode sim. A única coisa da calculosa é que não vai ter cálculo. O resto é tudo igual. Entendi. Obrigada. Entendeu? Então, vamos lá. Então, vamos excluir a apendicite aguda. Então, a apendicite aguda, como eu disse, é a causa cirúrgica mais comum de dor abdominal aguda, né? Ela tem uma faixa etária sugestiva, que é a faixa etária pediátrica, geralmente acima dos 8 anos de idade, e os adolescentes e adultos jovens são os mais acometidos pela apendicite, né? Eu não sei se vocês lembram da fisiopatologia, mas o apêndice é um remanescente embrionário que fica no final do seco, então o seco vai estar aqui, olha, e o apêndice vai estar aqui, e a fisiopatologia da apendicite é um fecalito que obstrui o lúmen, né, dessa estrutura que é do apêndice, e aí ele produz um muco, como todo o intestino, né, o intestino todo tem uma produção de muco na mucosa, e esse muco vai começar a ser produzido e não vai ter hósteo de drenagem, né, porque ele vai estar obstruído por um fecalito. E daí a fisiopatologia é bem parecida com a da colecistite, vai começar ali um processo inflamatório, tá? O diagnóstico da apendicite, gente, ele não é um diagnóstico que depende do exame de imagem, tá? A princípio, ele deve ser um diagnóstico clínico, ou seja, baseado no exame clínico do paciente, que é bem característico, né? Que é aquele paciente que tem a descompressão brusca positiva na fossa ilíaca direita, geralmente aquele paciente que relata dor abdominal, que pode ter já começado na fossa ilíaca direita, ou que ela começa difusamente pelo abdômen, e depois ela localiza na fossa ilíaca direita. Então, são os sinais clínicos importantes. E o paciente costuma ter anorexia ou perda do apetite também importante, tá? Ok. Caso tenha dúvida no diagnóstico clínico, tá? E a gente pode lançar a mão da tomo e do ultrassom, que podem vir de maneira auxiliar. Tá? A escolha desse método de imagem, no caso da apendicite, ela vai depender do biotipo do paciente, da suspeita de perfuração ou não do apêndice, ou seja, se é um quadro mais arrastado, mais grave, que você suspeita clinicamente que esse apêndice pode já ter rompido, né, estourado, aí a gente pode preferir a tomografia no caso, né? Mas regra geral, né? Quando a gente prefere ultrassom, né? Então, em mulheres, gestantes, obviamente, e crianças, tá? Mulheres, especialmente na faixa etária fértil, que a gente vai evitar de expor esses pacientes à radiação ionizante da tomografia, tá? O biotipo é uma limitação pelo ultrassom, então, pacientes muito obesos, a gente tem dificuldade, né? Porque a onda sonora, ela tem que penetrar ali a espessura da parede abdominal, do tecido subcutâneo, para depois chegar na cavidade. Então, para pacientes mais obesos e com suspeita de perfuração, né, pela presença de saída de gás do apêndice, conteúdo, a tomografia é uma melhor escolha. O que a gente observa de
inicial, de usual. O que é usualmente feito, tá? Na prática clínica. O paciente é examinado clinicamente, é avaliado. Se na avaliação clínica já está bem claro que a apendicite deve já ser indicada a cirurgia, se na avaliação clínica ainda existe alguma dúvida, daí vamos lançar a mão dos exames de imagem. Usualmente a gente faz ultrassom para a maioria dos pacientes, tá? Não só grávidas, crianças e mulheres, mas pode ser feito ultrassom para a maioria dos pacientes. E caso o ultrassom seja inconclusivo, tá? Ou não visualize, ou não identifique alguma alteração, vai para a tomografia. E quando a gente fala em relação aos métodos de imagem, né? Qual é o melhor para apendicite? É a tomografia, tá? Não é ultrassom. Então, por que acontece isso? Porque o apêndice, ele é um pedaço do intestino. E a gente sabe que no intestino, quando tem gases e quando tem fezes, isso dificulta a progressão da onda sonora pelo ultrassom. Tá? E na tomografia, nós, além de eliminarmos esse aspecto, nós conseguimos fatiar em fatias mais finas, o que facilita também a identificação de uma possível apendicite. Tá? Então, se for perguntado qual é o melhor método de imagem, ou seja, qual tem mais sensibilidade e especificidade entre a tomografia e o ultrassom, é sem dúvidas a tomografia, tá? E como que a gente vai fazer essa avaliação pelo ultrassom? Nós vamos encontrar na fossa ilíaca direita o ponto que o paciente refere dor, e encontrar o reparo anatômico do apêndice, tá? Isso aqui é mais para o médico radiologista mesmo. Então, vai encontrar os vasos ilíacos, a musculatura do iliopsoas, que é o reparo anatômico habitual do apêndice, e vai tentar encontrar ali o apêndice. Existem apêndices de localizações anômalas, né? Não anômalas, variantes da normalidade, que é o apêndice retrocecal, o apêndice que fica mais alto, né? Não no final do cego. Então, isso aí vai atrapalhar, vai dificultar um pouquinho o diagnóstico, né? Mas nada que não seja possível de ser feito, tá? O intestino normal e o apêndice normal, ele é facilmente comprimível. Então, o que significa isso? Significa que eu vou pegar ele lá, o apêndice está aqui, eu vou estar com o transdutor aqui. A hora que eu comprimir, ele vai colabar. Isso é o apêndice normal. O apêndice anormal, eu vou comprimir e ele não vai colabar, porque ele está inflamado, tá? O apêndice normal, usualmente, não é identificável no ultrassom, tá? Não sei em crianças ou pessoas com a parede abdominal bem fina, tá? Ele fica mesmo mais visível quando tá inflamado, tá? Ele é um órgão assim, que a gente visualiza assim no ultrassom, ou seja, ele é uma estrutura que termina em fundo cego. Ele tem a parede ecogênica, ou seja, branquinha, tá? E não tem peristalse, porque ele é uma parte, um resquício embrionário do intestino, né? Ele não vai ter peristalse normal que a gente observa no restante do trato gastrointestinal. Quando identificado no ultrassom, né? No ultrassom, então ele vai ser o longitudinal assim, tudo na imagem tem os dois eixos, né, gente? E o transversal. Então, quando identificado no ultrassom, esse diâmetro aqui dele, no transversal, não pode ser maior que 5 milímetros, tá? Ele deve ter um diâmetro máximo de 5 milímetros. Entre 5 e 7, a gente considera ele limítrofe, ou a gente vai levar em consideração o aspecto clínico para cravar mesmo o diagnóstico por imagem. Mas quando ele tem um diâmetro maior que 7 milímetros, a gente define como apendicite aguda, tá? Então, vai ser dessa maneira aqui, ó, tá? Ele vai estar assim, e esse diâmetro aqui vai ser mais que 7 milímetros, tá? O que é essa imagem em alvo? Essa imagem em alvo, ela é típica da apendicite, tá? O que é isso? São coleções de líquido, geralmente hipoecóicas, ou seja, mais escuras, circundando o apêndice. Os apendicolitos ou fecalitos que causam o processo fisiopatológico da apendicite aguda, raramente são observados, então, usualmente, a gente não observa, tá? Então, o que é esse sinal do alvo? Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Deixa eu um papel aqui. Então, é assim, ó. Melhor eu desenhar aqui do que aqui, eu acho. Vou tentar aqui, vai. Então, ó, tá aqui o apêndice, tá? Em volta do apêndice, a gente tem a serosa, né? Que é aquela camada bem fininha que fica ali. Tudo bem? E aí,
começa o processo inflamatório, o que acontece? Começa a acumular líquido ali em volta, líquido purulento, tá? Além desse líquido, essa serosa, essa camadinha dele aqui, ó, ela vai começar a ficar espessada. Estão acompanhando o desenho aí, gente? Tá? Que eu acho que ajuda a entender. Vai começar a ficar espessado, tá? Ok. Então, isso que vai acontecer quando o apêndice está inflamado. Então, quando ele não está inflamado, ele vai ficar assim, e quando ele está inflamado, a gente vai ter o espessamento da serosa e um acúmulo de líquido em volta dele. Quando a gente faz um corte transversal nisso aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o apêndice, nós vamos ter a serosa espessada em volta, e nós vamos ter o líquido inflamatório, purulento em volta, olha lá, que é o amarelinho aqui do pus. Isso é a imagem-alvo que a gente observa no ultrassom, tá? Então, e na tomografia. Então, a imagem-alvo é o aspecto de imagem típico da colecistite, tá? Da apendicite aguda, desculpa. Vamos lá. E aí, como que ele aparece aqui? Então, é isso, ó. Vocês veem o apêndice, ele tá aqui, ó, tá? Ele é uma imagem tubular que termina em fundo cego e a gente vê o espessamento da serosa e aquele líquido mais pretinho em volta. Quando a gente corta isso no transversal, nós temos essa imagem alvo aqui, tá? Então, é isso que é o achado típico de apendicite no ultrassom e também na tomografia. Nesse caso aqui, ó, o paciente tinha um apendicolito, né, ou um fecalito, que ele vai aparecer como um cálculo com sombra acústica posterior. Ok, nós temos alguns achados de apendicite complicada, tá? Então, aqui no ultrassom, a gente tem o apêndice com o sinal do alvo, tá? E todo esse conteúdo que tá em volta aqui, tá? É um conteúdo de abscesso, é um conteúdo purulento, tá? Então, tudo isso aqui, gente, olha, que eu tô desenhando, é o abscesso periapendicular, tá? E o sinal do alvo aqui do apêndice mesmo. Ok. Na tomografia, os sinais vão ser bem característicos. Então, nós vamos ter o apêndice distendido, com mais de 7 milímetros, sinais de inflamação periapendicular, sinal do alvo, apendicolito podemos ter ou não, tá? E o que eu disse para você, sensibilidade, especificidade superior ao som. Então, a TC é o melhor método de imagem para se avaliar a apendicite aguda, tá? Na suspeita de complicações, o que é esse duplo contraste? É quando a gente tem suspeita que o apêndice está perfurado ou está com uma fístula e a gente não está conseguindo ver bem, né, sem contraste. Além do contraste injetado no endovenoso, na veia do paciente, que a gente já faz isso de rotina, a gente vai colocar um contraste para o paciente tomar ou colocar o contraste por via retal, no intestino, para identificar eventuais complicações. Isso não é rotineiro, tá? Isso não é rotineiro. O rotineiro é que a gente consiga identificar sem mais dificuldades a apendicite, tá? Ok, então aqui na TC nós temos imagens em alvo, olha, tá? Qual é o plano de reparo anatômico que eu disse para vocês? É aqui o músculo, ilio-psoas, né? E aqui os vasos ilíacos. Então, ele fica geralmente lateral superior a esse ponto de reparo anatômico. Aqui, vasos ilíacos, tá? E músculo. Não são imagens que estão muito nítidas, assim, essa daqui é até um tomógrafo mais antigo, a gente vê, né, mas elas estão didáticas, por isso que eu deixei elas na aula, tá? E aqui o sinal do alvo bem bonitinho. Nesse caso, um apêndice um pouquinho mais deslocado da posição habitual, olha aqui, ó, ele ainda descreve aqui em localização mais anterior do que o habitual, então normalmente o apêndice ele tá aqui, ó. Nesse caso, nessa paciente aqui, ele estava um pouquinho mais anterior. Claro que isso no ultrassom vai ser mais difícil ainda, mas a gente seguia muito no ultrassom pela queixa do paciente. Então, o paciente vai falar, ele vai apontar, né, o lugar da dor, isso vai facilitar que a gente identifique. Olha ali, mais achados, né? Então, aqui, o sinal do alvo com o fecalito lá dentro, olha, gente, não sei se vocês veem ali o fecalito, tá? O cálculozinho, aqui mostrando a medida do tamanho dele, maior que 7 milímetros, e aqui mostrando o apêndice no eixo longitudinal, para vocês observarem bem a anatomia dele, como uma imagem, né, tubuliforme em fundo cego, tá?
para ver bem aqui. Tubuliforme em fundo cego. Ok. Então, sinais de inflamação periapendicular, o apendicolito aqui também para vocês verem. Aqui, gente, olha só, tudo que está em volta ali, aqui, ó, tá? É processo inflamatório, tá bom? Inclusive, a gente tem aqui um borramento da gordura mesentérica. Já vou adiantar, porque a gente vai ver isso já já. Quando a gente olha a gordura do mesentério, ó, essa gordurinha aqui, vocês estão vendo que ela é bem pretinha, tá? E aqui, olha, em volta da inflamação, nós temos um aumento da densidade dessa gordura. Então, a gente descreve isso como aumento da densidade ou densificação da gordura mesenterial e borramento da gordura mesenterial. Isso é um sinal de inflamação do mesentério, ou seja, significa que o processo inflamatório do apêndice está se expandindo ali para o mesentério, tá? Ok. Diagnóstico diferencial da apendicite aguda. A adenite mesentérica é o principal, tá? Vocês sabem o que é adenite mesentérica, gente? Tem outros, ó, ileite infecciosa, porque o ilho terminal fica ali na fossa ilíaca direita, né, doença de Crohn, diverticulite secal, que é rara, DIP é doença inflamatória pélvica, né, na população feminina, cisto de ovário roto e gravidez ectópica rota. Ou seja, aqui nós temos todas as situações clínicas que causam dor aguda na fossa ilíaca direita ou no abdômen inferior direito, tá? A adenite mesentérica, gente, ela é uma situação muito comum. Olha, tô na menopausa, desligo guarda-calor, ligo guarda-frio. Então tá. Então, a adenite mesentérica é uma situação, né? A adenite, ela vem de adeno, no caso, é de linfonodos, tá? Por que ela é uma situação muito comum de diagnóstico diferencial da apendicite? Como eu disse para vocês, a apendicite aguda, ela acostuma acometer a população jovem, crianças, adolescentes e adultos jovens, que podem fazer mais frequentemente quadros de adenite mesentérica. A adenite mesentérica é quando a gente tem qualquer processo viral no corpo todo, então pode ser desde uma amidalite, uma IVAS, até uma jeca, uma gastroenterite, e esse processo viral, ele vai estimular o nosso sistema de defesa e vai estimular os nossos linfonodos, né, como um todo. Então, na adenite, os linfonodos mesentéricos, eles ficam aumentados de tamanho, eles ficam tendendo a um processo inflamatório reacional por conta de algum quadro viral ou outro que não relacionado exatamente ao abdômen. Tá? Como a gente tem uma maior concentração de linfonodos mesentéricos na fossa ilíaca direita, é provável que a gente confunda clinicamente essas duas condições, né? Então, o paciente vai ter dor localizada, ele vai ter dor à palpação no exame físico, né? Então, você pode confundir um pouquinho. Usualmente, o ultrassom demonstra a adenite mesentérica de uma maneira bem tranquila, né? Então, a gente vai enxergar os linfonodos aumentados de tamanho e etc. na fossa ilíaca direita. Então, seria esse aí o principal diagnóstico diferencial, tá? Ok, vamos para dor no quadrante inferior esquerdo. Então, antes de entrar, sempre gosto de resumir. Então, dor no quadrante inferior direito, excluir a apendicite, que é a causa cirúrgica mais comum de dor abdominal aguda. Diagnóstico é eminentemente clínico, tá? Não esqueçam disso, eminentemente clínico. Não conseguiu o diagnóstico clínico, podemos lançar a mão de 2 exames de imagem, tá? Ultrassom e tomografia. Qual o melhor? Tomografia, porque fatia tem mais sensibilidade e especificidade. Qual usualmente recomendado como avaliação inicial? Ultrassom, não tem radiação, é mais barato e é mais disponível, tá? Tudo bem. Em gestantes, crianças, etc., nós vamos sempre indicar o ultrassom, porque realmente ele é o mais indicado. Na população usual, podemos fazer ultrassom primeiro. Não conseguimos diagnosticar apendicite pelo ultrassom, aí podemos ir para TC, tá? É usualmente o que é feito, tá, gente? Vamos lá. Então, dor no quadrante inferior esquerdo ou na fossa ilíaca esquerda, tá? Na FE. Nós vamos excluir a diverticulite. Vamos lá, então. Então, a diverticulite é a causa mais comum de dor no quadrante inferior esquerdo aguda na população adulta, tá? Ela está relacionada à diverticulose ou doença diverticular dos cólons,
que é uma patologia extremamente prevalente na nossa população ocidental, relacionada à baixa ingesta de fibras. Quando a gente compara na população oriental, eles têm menos doença diverticular dos cólons do que nós, tá? Acomete até 1/3 da população ao redor dos 50 anos e 2/3 da população ao redor dos 80 anos, tá? E o risco de diverticulite aguda para os pacientes que têm doença diverticular dos cólons é de 10 a 25%. Então, é até significativo, né? O quadro clínico é dor abdominal de início súbito, que pode estar associado à alteração do hábito intestinal, tá? Geralmente para diarreia, mais para diarreia do que para constipação, mas pode acontecer os dois. Febre, calafrio, sinais de irritação peritoneal, tá? 70% dos casos o tratamento é clínico, tá? A gente não precisa de tratamento cirúrgico. 30% podem evoluir com complicações que requerem abordagem cirúrgica, que é, por exemplo, os abscessos, as fístulas, as obstruções e as perfurações, tá? A tomografia é o melhor exame de imagem quando a gente fala em diverticulite aguda, porque ela permite identificar as saculações, né, os saquinhos diverticulares, o processo inflamatório deles e as complicações, tá? Ultrassom, eventualmente, raramente, pode ser que se consiga dar um diagnóstico de diverticulite pelo ultrassom, mas não é uma modalidade usual, tá? Não tem achados específicos para isso, tá? E o enema é primeiramente contraindicado devido ao risco de perfuração, porque como eu falei para vocês lá na primeira aula, no enema, você vai injetar contraste no intestino grosso via retal e vai injetar ar. Isso vai fazer uma pressão, né? E vamos supor que o divertículo já está inflamado, então ele já está com a parede mais mole, né? Ele já está mais sujeito à perfuração. Você vai fazer um mecanismo ali que vai aumentar o risco de perfuração. Então, não é contraindicado, tá? Mas, falando aqui para vocês, não sei se vocês vão ser médicos sem fronteiras, se vão trabalhar em localidades remotas que não tem a tomografia. Nesses casos, quando a avaliação clínica ainda é duvidosa, a gente pode sim usar o enema, tá? Eu vou mostrar. A tomografia ela pode ser até normal nos casos de verticulite aguda leve inicial, e usualmente os achados mais comuns são esses aqui: sinais de inflamação ao redor do cólon, pericolônica, estrias lineares, espessamento mural, ou seja, da parede, né, do divertículo ou da alça intestinal, borramento da gordura mesentérica adjacente, e pode ocorrer realce pelo meio de contraste, que significa vasodilatação da região inflamada, tá? Complicações já falei, tá? Se ele perfurar e evoluir para pneumo peritônio, ele já vira um abdômen agudo perfurativo, né, gente? Como a gente viu lá. Ok, então a doença diverticular dos cólons, né, ela é uma doença altamente prevalente na população. Então aqui nós temos um enema e uma tomografia, né, mostrando a doença diverticular dos cólons. Então os divertículos são saculações, né, então eles são imagens de adição. Então vamos supor que o cólon tá aqui, o divertículo é um saquinho, né? Então, eles são saculações além da parede, tá? Então, aqui é um enema mostrando vários divertículos e aqui uma ATC mostrando vários divertículos, tá? O que acontece na diverticulite? Algum desses ósteos diverticulares é obstruído, tá? Então, eles são buraquinhos, assim, que são bem nítidos na coluna. Eles obstruem e aí a gente começa a ter um processo inflamatório ali. Ok, vamos lá. Então, vamos ver aqui na TC. Então, nós temos uma TC aqui em corte axial no cólon descendente sigmoide, tá? Mais no sigmoide. Então, o lugar mais acometido por doença diverticular dos cólons e diverticulite aguda é o cólon sigmoide, porque é a região onde a gente tem a maior concentração de divertículos, usualmente, tá? E aqui o que a gente tem? Vários saquinhos, olha, vários divertículozinhos, tá? E o que acontece aqui no caso da diverticulite? A gente observa que esse divertículo, ele já tá um pouquinho mais distendido,
com espessamento da parede, e a gente observa essas estrias que eu falei para vocês lá. Olha, tá vendo? Essas linhazinhas, olha, mais branquinhas. E esse borramento e aumento da densidade da gordura mesentérica pericolônica. Isso é sinal característico de inflamação, tá? Vamos olhar a gordura aqui, olha, pretinha, bonitinha, olha, não tem estria, não tem borramento, não tem aumento da densidade. Olha lá onde está inflamado, ó. Tá? É outra conversa. Então, sempre procurem, quando tiverem dúvida, encontrar regiões onde a gente tem um padrão mais normal de anatomia, por imagem, tá? Aqui uma outra, a tomografia bem didática, olha, então se a gente olha aqui uma alça inflamada e uma alça normal, fica bem clara a inflamação, né? Então, olha aqui a parede fina de uma alça normal, parede espessa de uma alça alterada, ela tem já sinais de inflamação ao redor, e tem dois ósteos, dois saquinhos aqui contendo gás, né, que são os divertículos, tá? Aqui também, olha, a gente tem os saquinhos contendo gás, que são os divertículos, e isso aqui é líquido, olha, todo o processo inflamatório, borramento ao redor da alça. Vamos fazer o quadrante, olha o lado bom, gente, olha o lado de Deus, o lado bom, ó, e aqui o borramento e a perda da arquitetura normal da gordura mesentérica, tá? Então, é assim que aparece a diverticulite. A fisiopatologia, gente, a gente só fala de obstrução até agora, né? Colecistite, obstrução, apendicite, obstrução, e a diverticulite é uma obstrução também de um ósteo diverticular por um fecalito, tá? Um pedaço de fezes, né? Existia mais antigamente uma situação de que quem tem a diverticulose ou doença diverticular dos cólons não pode comer semente, né? Porque a semente pode entupir esse ósteo até, e pediria para vocês discutirem com o professor da clínica, né? Da especialidade, da coloprocto ou da gastro, né, porque isso aí é meio controverso, né, tem algumas literaturas que falam que não tem nada a ver, mas enfim, não é da minha toada, né, isso, não vou ficar entrando em detalhes sobre isso. E aqui, ó, nós temos uma diverticulite em fase bem inicial, então vamos ver se vocês conseguem enxergar, olha, observem os saquinhos diverticulares aqui, e a gordura em volta deles, tá, e aqui, esse saquinho diverticular com essa gordura aqui toda borrada em volta, tá? E com densidade aumentada, então isso é típico da diverticulite, tá? Ok, e aí vou dar de presente para vocês estudarem aí a classificação de Rinchey, tá? A classificação de Rinchey é uma classificação antiga, de 1978, e é uma classificação cirúrgica e tomográfica da diverticulite, tá? Então, tem aqui os graus, ó, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque senão a gente não termina a aula hoje, tem ainda muita coisa pra gente ver, tá? Então, estágio 1 é a inflamação confinada à região pericólica, né? Então, aqui o abscesso só em volta, no mesentério, em volta da região diverticular acometida. O 2 é um grande abscesso que se estende para a pelve, então forma uma grande coleção de pus a partir da inflamação diverticular que vai para a pelve. No estágio 3, a gente tem ruptura do abscesso, tá? Então pode cair fezes na cavidade, que vai dar o estágio 4, que é a peritonite fecal por perfuração livre, tá? Então, a ruptura do abscesso com inflamação do peritônio generalizada, estágio 3, e no estágio 4, a saída de fezes e a peritonite fecal. Isso aqui é muito grave, gente, né? Quando cai fezes na cavidade peritoneal, é uma, né, grave, tá? E daí, isso aqui, acredito que vocês vão ter também lá mais com o pessoal da cirúrgica, com o pessoal das clínicas. Ok. Ultrassom, como eu disse para vocês, não é um método diagnóstico importante para diverticulite aguda, tá? Ele pode mostrar alguns achados inespecíficos, que é espessamento da parede de alça, aumento da ecogenicidade, ar fora da parede da alça, né? Orientando e significando o gás, né?
as bolinhas de gás, os saquinhos de gás, mas usualmente a gente nem usa ultrassom para essa avaliação, tá? Então é tomografia mesmo. E o enema que eu falei para vocês, a gente pode fazer um enema. Vamos supor que vocês estão lá no interior do Amazonas, tem um enema lá, né, e não tem TC. Então, se não tiver como fazer TC e você ainda tem dúvida ou precisa avaliar por imagem do paciente, pode fazer TC, pode fazer enema, aliás. Lembrar sempre de utilizar contraste iodado. Por que isso, gente? Porque o contraste utilizado nos exames radiológicos contrastados, usualmente, né, aqui no Brasil e alguns países até mais pobres da América Latina, é o bário, tá? E o bário, se a gente usualmente tiver uma perfuração de algum divertículo, e o bário cair na cavidade, ele agrava muito o quadro clínico do paciente, porque o bário ele faz uma peritonite química, tá? Então, se a gente usar o contraste iodado, é melhor, ele é um contraste mais caro, tá? Que a gente usa em pequenas quantidades via endovenosa, e que para delinear todo o trato digestório ou cólon, você vai ter que usar em maior quantidade, tá? Então, vai acabar ficando um exame de custo mais elevado, mas ele é uma maneira da gente não ter essa peritonite química pelo bário, caso a suspeita seja de diverticulite, que a gente já tem implícito o risco de perfuração. E como que nós vamos ver, tá? Sacos diverticulares deformados e extravasamento do contraste quando tiver perfuração. Então, os divertículos da doença diverticular dos cólons, né, ele é bonitinho. Então, olha esses daqui, olha, tá? São divertículos bem mais bonitinhos, mais desenhadinhos. Aqui no cólon descendente, ó, essa transição com o sigmoide, a gente observa os divertículos, mas a gente observa uma irregularidade dos contornos, sacos diverticulares deformados de aparência não usualmente idêntica ou parecida com aquela da diverticulose ou doença diverticular dos cólons, que é essa aqui, né, gente, ó, tá? Então, vocês veem lá mesmo o processo atípico, né? Então, aqui bonitinho, ó, até coloquei aqui, não precisava nem ter voltado para trás, bonitinho aqui um pouco irregular, e aqui já um quadro de inflamação bem estabelecido, tá, no enema. Ok? Então, falando de diverticulite, TC, ultrassom, né, e enema, se não tiver TC, dá para fazer enema, lembrar do contraste iodado, tá? Ok. Pode cair em questão de prova. Você vai solicitar o que exame? Você não tem tomo. Enema, se ele te der duas alternativas, uma com bário e uma com iodo, você vai marcar a alternativa que fala do contraste iodado. Ok. Professora. Fala, amor. Você vai cobrar essa classificação da gente na prova? A gente aí não. Não. Tá? Obrigada. Eu vou cobrar, mas eu quero que vocês saibam que existe, tá? Porque quando vocês passarem lá nas clínicas, pode ser que vocês vejam sobre essa classificação, tá? Tá. Ok. A sensibilidade dos métodos, então, a maior é a da TC mesmo, como a gente já viu. Diagnósticos diferenciais da diverticulite aguda, tá? Carcinoma de cólon perfurado, que vai dar dor também aguda, né? Colite infecciosa, doença de Crohn e cálculo ureteral impactado à esquerda, porque o cálculo do ureter impactado à esquerda pode dar uma dor no flanco esquerdo ou no abdômen inferior esquerdo, que você pode facilmente confundir aí com a dor da diverticulite aguda. Ok. A classificação tomográfica da pancreatite aguda eu vou cobrar na prova, tá? Posso cobrar, não lembro se eu cobrei, já mandei as questões, não lembro, mas pode ser cobrada, tá? Então, a pancreatite aguda, vocês acho que já sabem a fisiopatologia também, né? Ela pode ser alcoólica ou biliar, ou por uso de drogas ilícitas, cocaína, heroína, né? Algumas drogas que podem levar ao processo autodigestório do pâncreas, né? Como a gente sabe, né? E a biliar é a causa mais comum, que é um cálculo que migra da vesícula, vai no colédo, que ele obstrui aqui o ducto pancreático comum, e aí as enzimas pancreáticas começam a ficar sem ter fonte de escoamento, né? Ali pela papila duodenal ou papila de Vater, e aí o pâncreas começa aquele processo inflamatório agudo
de autodigestão. E onde que é a dor, tá? Então, é dor epigástrica, tá, gente? Dor epigástrica em faixa, excluir pancreatite aguda como causa de abdômen agudo, tá? Então, causa alcoólica biliar, já falei que a biliar é mais comum, principalmente em mulheres obesas e na faixa etária de 50 a 70 anos, tá? A maioria é uma pancreatite aguda edematosa, ou seja, o pâncreas só vai estar edemaciado, ele não vai ter um processo necrotizante, né, que é mais grave e que acontece em uma menor porcentagem de pacientes, tá? Que é 10 a 20% mais ou menos. Os fatores de risco para pancreatite aguda é idade, a litíase das vias biliares, elevação de triglicerídeos ou colesterol, tá? Pós-operatório de colangio endoscópica, né? Isso aqui é uma SEC ou CPRE, é colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, tá? E uso de drogas ilícitas, como eu já falei anteriormente. Então, esses procedimentos, gente, são procedimentos cirúrgicos guiados por endoscopia para entrar lá na via biliar. E aí pode ocasionar ali alguma obstrução, alguma estenose, né? E pode levar a pancreatite, tá? Ok, o que eu queria falar? A gente tem, gente, em relação à litíase das vias biliares, deixa eu ver um lugar aqui para eu anotar, e a pancreatite aguda, os fatores de risco do 4F. Quem tem essa apostila dos alunos dos anos anteriores deve ter anotado aí. Então, a gente tem 4 Fs. Esses 4 Fs, eles são considerados como fatores de risco para a litíase de vias biliares, tá? Então, a litíase de vias biliares, ela pode secundariamente levar a colecistite aguda litiásica e também a pancreatite aguda de causa biliar. Então, quais são os 4 Fs, tá? F e F. Então, vai ter o F de female, ou seja, mulheres têm maior risco. F de fat, obesidade. F de forte, acima dos 40 anos, tá? Então, tem mais risco. E F de fertility, fertilidade. Então, mulheres que tenham filhos, ou quanto maior a paridade, maior a fertilidade, maior o risco, tá? Ok. O quadro clínico da pancreatite é dor abdominal epigástrica ou no andar superior do abdômen, epi ou mesogástrico, de forma difusa, ou pode ser a dor em faixa. O mais característico é a dor em faixa, ou seja, que vai para as costas, tá? Do paciente. Geralmente é uma dor de progressão rápida. Clinicamente, as náuseas e vômitos são importantes e persistentes. Então, qual que é a dica aqui que a gente pode tirar para as provas, né? A paciente que tem esse quadro todo aqui e ele tem um vômito ou uma náusea que não responde à medicação antiemética, ou seja, não melhora com a medicação antiemética, é persistente, tá? É bem característico de pancreatite. Pode ter febre, icterícia por ter obstrução de vias biliares associadas, taquicardia, taquipneia, hipotensão e choque, principalmente nos casos da pancreatite necrohemorrágica, onde o paciente vai quase que invariavelmente necessitar de suporte de terapia intensiva, tá? A amilase e lipase elevadas, claro, vocês já sabem isso aqui, então no laboratório nós podemos ter leucocitose, e o que é mais específico da pancreatite mesmo é a amilase e a lipase elevadas, tá? Estudo por imagem. No estudo por imagem, a tomografia é recomendada como avaliação mais importante da pancreatite, tá? E ela deve ser reservada para 48 horas após a abertura do quadro clínico. Por que isso? Por que 48 horas após a abertura do quadro clínico? Porque nós vamos poder classificar com a classificação tomográfica de Baltazar, tá? Que eu vou falar para vocês. A classificação de Hint não é só uma classificação tomográfica. Ela a princípio, foi uma classificação cirúrgica, tá? Da extensão do processo de inflamação diverticular. Então, ela foi transmitida para a tomografia,
então a gente consegue classificar também a Hint pela tomografia, mas a classificação de Baltazar ela é mais importante que a de Hint. Então, para não cobrar duas classificações, eu foquei na de Baltazar, que é uma classificação usualmente tomográfica. Então, ela é uma classificação pela tomografia, e essa classificação de Baltazar, ela prediz o risco de morbimortalidade da pancreatite, tá? Então, ela é o melhor exame, então, a TC. A ressonância, a gente pode lançar a mão em pacientes que tenham alergia ao iodo ou que tenham insuficiência renal, né? Porque usualmente a tomografia para pancreatite ela tem que ser feita com contraste. E o ultrassom, ele já tem um papel secundário nos quadros de pancreatite, mas ele pode ser feito como avaliação inicial para ver se essa pancreatite tem maior chance de ser uma pancreatite de origem biliar. Então, por exemplo, o paciente chegou lá hoje, ele começou o quadro clínico faz 2, 3 horas, você não vai pedir a tomo, porque eu expliquei que vocês vão esperar 48 horas para fazer o pedido da tomo, tá? Mas você pode pedir ultrassom como avaliação inicial. Já vai dar uma ideia se tem litíase de vias biliares, o que vai já te induzir a pensar em uma pancreatite aguda de origem biliar, tá? E pode até te mostrar alguma avaliação adicional do abdômen, tá? Mas, usualmente, nós vamos ter mesmo a ATC com 48 horas, tá? Ok. Aqui, gente, aqui tá descrevendo, tá? Que a forma leve tem menor morbimortalidade, mesmo assim pode evoluir para a forma mais grave necrotizante, que a tomografia pode se apresentar normal em uma porcentagem de pacientes ou com achados bem discretos. O edema da glândula pode ser a única alteração, nós vamos ver na classificação. O parênquima pancreático normal, ele é usualmente realçado de forma uniforme pelo contraste. Isso já não acontece na pancreatite, elas vão ter áreas tendendo à necrose, então vão ter áreas já que não vai realçar, tá? E a gente pode ter sinais de inflamação em volta do pâncreas, tá? Ok. Então, após 48 horas, a gente vai fazer a classificação de Baltazar. Baltazar, vou marcar aqui, ó, vou marcar texto, tá? Ok. E para que serve essa classificação? Então, essa classificação, ela é uma classificação tomográfica, ou seja, pelos achados tomográficos, nós vamos pontuar, tá, as alterações que a gente vê lá no exame de imagem, e de acordo com essa pontuação, nós vamos ter um score que fala o risco de morbimortalidade desse paciente, tá? Então, vamos lá. Baltazar A, o pâncreas é normal. Baltazar B, o pâncreas tem aumento focal ou difuso, ou seja, edema do pâncreas. Baltazar C, nós temos alterações peripancreáticas, ou seja, em volta do pâncreas. Baltazar D, nós podemos ter uma coleção em algum lugar. E Baltazar E, nós temos 2 ou mais coleções, tá? E podemos ter gás também. A presença de gás já fala a favor da necrose com produção de gás e contaminação por bactérias anaeróbias, que já classifica também como E. Aí você vai pontuar aqui, ó, tá? E a gente avalia também a presença de necrose e o grau de necrose. Então, a ausência de necrose 0. E aí vai pontuando aqui, ó. Nossa, gente, falei muito já, né? Menos de 30, de 30 a 50 e mais de 50, tá? Então, tá aqui a classificação. E depois você vai somar isso e fazer o score. Vamos ver as imagens da classificação, tá? Então, aqui nós temos um Baltazar A, ou seja, como que eu posso falar que é A? Por que eu posso falar que é A? Porque esse paciente tem clínica de pancreatite, tem amilase, tem lipase alterada, e quando você olha o pâncreas dele é normal. Então, ele é um Baltazar A, tá? Pâncreas normal. Esse aqui, a gente já vê que ele tem uma queda da atenuação, ou seja, tá um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais edemaciado o pâncreas. Então, a gente pode falar como Baltazar B. Então, normal e Baltazar B com edema. Aqui também comparando um normal, Baltazar A ou B, tá? Poderia aqui ser um A ou B, ou seja, ele está só acometendo exclusivamente o pâncreas, para comparar com um Baltazar
C, que já tem sinais de inflamação peripancreática. Então, vem aqui o pâncreas, ó. Em volta do pâncreas tem todo esse processo aqui inflamatório, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, depois vocês vão ver apagadinho em casa, né? Sem a marcação. Mas aqui tá o processo inflamatório em volta, então é Baltazar C. Comparando aqui de novo, o Baltazar A, o pâncreas fininho, sem edema, e o Baltazar C, com achados de inflamação em volta do pâncreas. Como que teria que estar em volta do pâncreas? Gente, a gordurinha teria que estar pretinha aqui, bonitinha, igual tá aqui, ó. E aqui não, ó, tá tudo borrado, tem um negócio mais cinza ali, né, porque é líquido em volta, tá? Inclusive, esse paciente aqui já tem até líquido aqui coletado na goteira parietocólica esquerda, que é o lugar mais, onde o líquido vai mais coletar na pancreatite, tá? Se quiserem anotar aqui, ó, aqui é o líquido. Então, vem que aqui tem a gordura, ó, e aqui tem esse conteúdo aqui mais cinza, que corresponde a líquido na TC, que é o líquido na goteira parietocólica esquerda, tá? Típico também de ser coletado na pancreatite, tá? Então, aqui é um C, tá, gente? Baltazar C. Aqui mostrando a necrose antes e após 48 horas. Então, por que a gente faz após 48 horas a TC? Então, essa TC aqui foi uma TC de entrada, tá? Mostrando um pâncreas edemaciado, com um pouquinho de inflamação, tá? Em volta, bem pouquinho. E depois de 48 horas, a gente só tinha a cabeça do pâncreas íntegra, né? E o restante disso aqui, ó, já é necrose do pâncreas, porque geralmente o pâncreas fica bem branquinho assim, realçado homogeneamente pelo contraste. Aqui não tem realce, então significa que aqui a gente já tem uma necrose, tá? Uma pancreatite necrohemorrágica. Aqui, formas mais avançadas de necrose pancreática, olha, então a cabeça aqui do pâncreas, e aqui tudo necrótico, aqui também tudo necrótico. E aqui também com conteúdo líquido, ó, tá? E gasoso, então quando tem gasoso é sempre Baltazar E, tá? Não esquecer disso. E aqui eu gosto de falar que é jaz um pâncreas, né? Ó, não tem mais pâncreas foi totalmente necrosado, né? Pseudocistos ou coleções, os pseudocistos, eles podem ser sequelares ao processo da pancreatite aguda, tá? Então, aqui a formação de uma coleção, a gente poderia classificar como Baltazar D, e quando tem mais de duas coleções, Baltazar E, tá? Então, aqui, no caso das coleções também, gente, no Baltazar, pode ser essas coleções que a gente vê de líquido aqui. Então, aqui tem uma e aqui tem outra, ó. Então, aqui já é um Baltazar E, tá? Também, porque já tem duas coleções, tá? Então, essas coleções a gente sempre vai contar, se for até uma D e se for mais de duas E. Ok. A pancreatite no ultrassom, da avaliação própria do pâncreas, é bem limitada. A gente não vai ter muitos achados característicos, tá? Então, sempre lembrar da toma após 48 horas. O diagnóstico diferencial é úlcera perfurada, isquemia mesentérica, dissecção de aorta, colelitíase, colecistite, coledocoletíase pela proximidade anatômica. Úlcera perfurada também, gente, porque a segunda, então, o pâncreas tá aqui, ó, né? E o duodeno, a segunda porção do duodeno passa bem próximo à cabeça do pâncreas, que é onde a gente tem até a papila, né? A papila de Vater. Então, lembrar que são diagnósticos diferenciais possíveis. Isquemia mesentérica, a gente falou lá na aula de abdômen agudo vascular, né? Também pode dar dor aguda. E dissecção de aorta também, tá? Da aorta abdominal, no caso, entra como diagnóstico diferencial. Professora. Ok. Oi, fala, amor. Deixa eu te perguntar. Aquela classificação que você deu pra gente dos 4 Fs, ela entra só para pancreatite aguda? Não entendi. Classificação dos... Aquele 4 Fs para o risco. Não, aquilo não é classificação, aquilo são fatores de risco para litíase de vias biliares. Tá, obrigada. Tá? São fatores de risco, não é classificação, é um mnemônico, tá? 4F é um mnemônico para os fatores de risco. Dor aguda
dúvida nos flancos direito ou esquerdo, nós temos que excluir cálculo ureteral impactado, tá? Então, cálculo no ureter, tá? Que desceu do rim, migrou para o ureter e deu dor abdominal aguda. Ok. A gente sabe que a litíase renal ureteral é uma das causas mais comuns de dor abdominal, né? Geralmente a dor é nos flancos e pode se irradiar para as costas, região inguinal ou genital, testículos e grandes lábios, principalmente quanto mais baixo o nível do ureter, tá? Geralmente está associada a náuseas e vômitos pela dor, né? Uma dor muito importante, né? Falam que se assemelha muito à dor do parto, né, que é uma dor bem importante, e pode ter alterações laboratoriais, como a hematúria, tá? Porque esse cálculo ele vai machucar ali o canalzinho do ureter. Em relação aos exames de imagem, gente, a gente pode começar a avaliação, sim, com ultrassom, tá? Como maneira de rastreamento inicial e também para grávidas, mulheres em idade fértil, e mulheres em idade fértil e crianças, mas lembrar que a TC helicoidal sem contraste, que a gente também chama de uro-TC, é o exame de escolha e o exame de maior sensibilidade e especificidade para diagnóstico de cálculo ureteral e cálculo renal também, tá? Os achados na tomografia vão ser a presença de cálculos, quando for nefrolitíase, né, então vão ser essas imagens branquinhas dentro do rim, então que a gente vê o rim e os cálculos lá dentro. Aqui também, ó, cálculos, tá? E aqui também cálculo, tá? Aqui a gente já tem em associação uma inflamação em volta, olha, aquelas estrias que eu falei, olha, que dão quando tem inflamação do mesentério, da gordurinha que tá em volta, e aqui já tem uma dilatação do ureter também. E na ureterolitíase, nós vamos ver o cálculo no trajeto do ureter, tá? É difícil, muitas vezes, ver o cálculo nesse trajeto do ureter. É por isso que o ultrassom é mais limitado, porque vai ter ali na frente do ureter fezes, alça intestinal, gás, isso vai dificultar a identificação, né? Então, aqui é um cálculo no ureter distal, então aqui tá a bexiga, gente, ó, e aqui tá o cálculo, chegando no final da bexiga, tá? Não vou perguntar na prova essas imagens aqui que não são tão claras, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. E aqui o cálculo, a gente vê o ureter dilatado, ó, e o cálculo entrando lá na bexiga, tá? E aqui é uma hidronefrose, tá? É só para exemplificar a alteração da pelve renal, a dilatação da pelve renal. Porque se a gente pensa que obstrui o ureter, a gente pode ter uma dilatação do sistema coletor, né, do sistema excretor renal, acima do ponto de obstrução. O sinal da orla tecidual, né, o sinal do alvo também, em alguns lugares é encontrado assim, é esse borramentinho branco em volta do cálculo, tá? Então, quando o cálculo não tem borramento em volta, que é isso aqui, ó, tá? Não tem borramento em volta, significa que ele não tá muito tempo ali entupindo, ou seja, impactado no ureter, tá? Já quando a gente tem esse borramento em volta, é mais sugestivo de cálculo impactado, porque ele já fez um processo inflamatório em volta do ureter, tá? A nefrolitíase no ultrassom vai aparecer também da mesma maneira, né? Então, os cálculos, essas formações mais branquinhas, aqui tá bem nítido, ó, tá? Dentro do rim. Aqui, nesse caso, produzindo a sombra acústica posterior. E aqui, a hidronefrose, que é a dilatação do sistema coletor. E aqui é uma bexiga, tá, gente? Uma bexiga com cálculos produzindo sombra acústica posterior, para lembrar que a litíase do trato urinário vai desde o rim até a bexiga. Aqui o cálculo, olha, bem bonitinho, fazendo a sombra acústica posterior, e a gente tem a dilatação aqui dos cálices renais, que é a hidronefrose, tá? Causada pela obstrução pelo cálculo, que a gente chama de hidronefrose obstrutiva. Em relação à urografia excretora, gente, ela é um exame ilimitado, tá? Para avaliar, e claro, a gente prefere sempre a tomo. Mas caso vocês estejam em localidades remotas, né, é uma possibilidade.
Acredito que vocês não vão ver aqui na minha apresentação, mas no slide, quando vocês forem estudar sozinhos em casa, vocês vão ver uma pedrinha aqui, ó, bem aqui, entupindo aqui, é esse ureter, tá? Ok. O diagnóstico diferencial é relacionado às alterações nos flancos e na região dos rins, então pielonefrite, diverticulite do lado esquerdo, apendicite do lado direito, alterações anexiais, ou seja, gravidez ectópica rota, ou cistos de ovário, caso o nível do ureter obstruído seja mais baixo, né, então, e for mulher, a gente pode pensar nessa possibilidade, e o melhor exame é realmente a tomografia com sensibilidade e especificidade elevadas acima de 90%, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês olharem os subtipos de abdômen agudo e fazerem uma correlação entre a clínica desses tipos de abdômen agudo, tá? Nosso foco é a imagem, mas a gente tem que saber sempre que a imagem é complementar a uma boa avaliação clínica e quando o exame de imagem não é bem indicado e bem orientado, ele pode mais atrapalhar do que ajudar, né, gente? Tá? Aqui também falando das modalidades que a gente pode usar em cada condição, tá? E na maioria dos casos, né, quando a gente tem um processo que não é resolvível sem cirurgia, a gente vai ter que evoluir para a laparotomia. E algumas vezes, gente, existem casos que a gente não consegue fechar o diagnóstico por nenhum exame de imagem. Então, existem casos que o paciente tem dor, ele tem a clínica e tudo mais, você faz raio-x, você faz tomografia, você faz ultrassom, você faz tudo, até videolaparoscopia aí no caso, e você não consegue fechar o diagnóstico do abdômen agudo, então você vai para a laparotomia, tá? E pela laparotomia, pela cirurgia, você consegue fechar o diagnóstico, tá? Ok. Algumas outras causas de dor abdominal aguda, para vocês lembrarem, quando febre mais dor abdominal, exclui abscesso ou infecção intraabdominal, hipotensão e dor abdominal aguda, excluir dissecção ou aneurisma roto de aorta abdominal, e dor abdominal pélvica com beta-HCG positivo, né, e suspeita de gravidez, excluir gestação ectópica ou gravidez ectópica rota, tá, que é um diagnóstico diferencial de qualquer tipo de dor abdominal aguda na mulher em idade fértil. Ok. Gente, nós temos ainda mais uma aulinha. Eu vou abrir aqui o Aprender, vou fazer a chamada, tá? Porque a Maria Rita me orientou que era para fazer a chamada aqui ao vivo. Só entrar aqui no Aprender. Trauma abdominal contuso ou trauma abdominal fechado é aquele onde o paciente tem uma batida, um impacto sobre o abdômen, tá? Mas não tem ferimento aberto, tá? Que seria o trauma abdominal aberto, que a gente teria ferimentos por arma branca ou arma de fogo, né? Que vai existir a comunicação do meio externo com o meio interno da cavidade abdominal, ou evisceração, por exemplo, né? Que seria trauma abdominal aberto. O contuso também é sinônimo de trauma abdominal fechado. E como eu gosto da didática do excluir, o que é mais importante, então toda vez que tem um paciente vítima de trauma abdominal contuso, a gente vai excluir sangue na cavidade peritoneal, ou seja, hemoperitônio, tá? Então, o abdômen traumático, ele representa um número expressivo de mortes que são evitáveis, né, porque na maioria das vezes são por acidentes automobilísticos. Quando o trauma com sangramento arterial envolve o abdômen, o paciente pode evoluir para choque hemorrágico, tá? E a lesão visceral abdominal, que a gente pode ter, por exemplo, lesão de vísceras ocas, lesão de intestino, lesão de estômago, né, secundária ao trauma, pode evoluir com hemoperitônio também, que é sangue na cavidade peritoneal, tá? E o paciente, nesses casos, pode até ser oligosintomático, e mesmo tendo uma condição tão grave, tá? Então, por isso é sempre importante a avaliação rigorosa dos pacientes com trauma de abdômen, tá? Tanto no trauma abdominal, no trauma no geral, né, seguindo os princípios do ATLS, que é o que eu sigo aqui também para me orientar para a aula, mas o trauma abdominal é super importante de se avaliar rigorosamente, tá? A imagem no trauma, ela vai depender de
um fator crucial, que é da estabilidade hemodinâmica do paciente. Então, nós vamos ter que avaliar se esse paciente está estável ou instável hemodinamicamente. Como que vocês avaliam estabilidade hemodinâmica? Vocês sabem melhor do que eu. Então, o paciente está pálido, está taquicárdico, está com pressão baixa, né? Ele tem sinais de hipoperfusão periférica, então ele está chocado, ele está instável hemodinamicamente, tá? Ou não, o paciente tá bem, ele está estável hemodinamicamente. O que o ATLS preconiza, tá? Que o paciente estável hemodinamicamente, você tem tempo oportuno, você vai fazer TC, tá? Então, a TC é o padrão ouro para o trauma no paciente estável, tá? Ela também seria o padrão ouro no paciente instável, só que a gente não tem tempo hábil para levar esse paciente para tomografia, né? Para saber da onde está sangrando, a quantidade, qual é a lesão que ele tem relacionada ao trauma. Então, a gente não vai indicar por esse motivo. Então, no paciente instável, nós podemos fazer o FAST. O que é o FAST? É ultrassom rápido, é uma avaliação rápida feita na sala de emergência, tá? Para ver se a gente encontra sinais de sangue, hemoperitônio na cavidade. Se você encontrar, esse paciente já vai para a laparotomia, para resolver esse problema. Se você não encontrar, você vai procurar por outros achados de hipotensão, tá? Que não necessariamente relacionados ao abdômen. O DPL é o lavado peritoneal diagnóstico. O lavado peritoneal diagnóstico, ele não é um exame de muita sensibilidade e especificidade, mas ele pode ser usado. Quando ele vem positivo, o que é o lavado? Você cateteriza a cavidade peritoneal, coloca uma agulha, injeta soro fisiológico e depois aspira. Quando vem sangue, quer dizer que tem sangue livre na cavidade peritoneal. Então, o lavado é positivo, tá? Quando o lavado é positivo, geralmente é indicado a laparotomia, tá? Mas, ok, o que a gente tem que pensar? É que não pode sair da nossa mente. Paciente vítima de trauma abdominal fechado, estável hemodinamicamente, você vai para tomo. Porque além de você ver se tem sangue, se tem hemoperitônio, você consegue saber de onde está sangrando, você consegue avaliar a gravidade dessa lesão relacionada ao trauma. E o ultrassom FAST, feito na sala de emergência, tá? Para o paciente que não tem tempo hábil para tomo. O objetivo do FAST é diagnosticar sangue na cavidade peritoneal. A gente consegue identificar acima de 100 ml de sangue, tá? Tem uma sensibilidade elevada para o diagnóstico de sangue na cavidade peritoneal, tá? Geralmente é feito um exame abdominal, tá? Com foco nesses espaços onde o líquido costuma se acumular, onde o sangue costuma se acumular, tá? E ele ajuda aí... Oi? A gente não tá vendo no slide. Não tá vendo? Jura? E aqui? Pelo menos eu não tô vendo, não. Não, gente. Não tá aparecendo mesmo, não. Tá aparecendo você, o slide não. Que engraçado. Vamos sair e entrei de novo. E agora? Ainda não, Bru. Agora apareceu. Devia ser um BO dele aqui, gente. Porque pra mim tava perfeito. Tá aparecendo, gente? Agora tá, professor. Então, ó, isso. Então, depois vocês deem uma olhadinha nesse slide aqui, ó. 100 ml de sangue, sensibilidade e os espaços que a gente deve avaliar, que é para onde o sangue ou o líquido costuma escoar, tá? Então, a indicação do FAST já falei. Então, pacientes instáveis hemodinamicamente, ou nos quais o exame físico não é confiável pelo rebaixamento de nível de consciência, onde a gente precisa encontrar de onde vem a fonte de hemorragia, e pacientes com hipotensão ou choque, politraumatizados sem causa aparente. Por exemplo, às vezes o paciente vai chegar lá politraumatizado de um acidente de motocicleta e você nem sabe que ele bateu a barriga. Você nem sabe que a fonte do sangramento é o abdômen, mas às vezes ele tá com rebaixamento do nível de consciência, às vezes é um bêbado que tá com, a gente não tem como avaliar, né, se o abdômen tá doendo ou não, e daí se ele tá hipotenso ou instável, a gente pode lançar a mão se tem sangue na cavidade, tá? Os locais, como eu já falei, que a gente deve sempre examinar, não pode faltar, são esses, tá? E o FAST estendido é quando a gente, além da varredura à procura de líquido livre ou sangue, a gente procura também
se a gente encontra alguma lesão no fígado, no baço, alguma lesão que sugira ali a origem do sangramento. Aqui mostrando imagens do FAST, então como que o líquido aparece no ultrassom? O líquido aparece no ultrassom preto, né? Então, isso aqui pretinho, ó, é o líquido. Então, olha, aqui a gente tem líquido perihepático, então aqui a gente tem o fígado. Gente, é difícil enxergar essas imagens para vocês? Eu sei, é difícil mesmo, tá? Mas vamos tentar ver, e na minha prova, pelo menos, não vai ser perguntado nada esdrúxulo, tá? Mas é possível ver aqui, por exemplo, nesse, ó. Vamos comigo aqui. O rim tá bem nítido e o fígado tá bem nítido. Aquele preto ali entre o fígado e o rim é líquido, é sangue, até se prove o contrário, tá? Aqui a gente tem esse líquido em volta do baço, aqui a gente tem líquido em volta do fígado, aqui não tá nítido, aqui também é uma outra situação, que é um aneurisma de aorta abdominal, e aqui a gente vê bastante líquido na pelve, tá? Então, são algumas patologias que podem ser identificadas pela avaliação do FAST, tá? Não são todas aqui que são relacionadas ao abdômen. Então, a gente vê aqui que aqui é tamponamento cardíaco, aqui é aneurisma, aqui é líquido pleural, tá? Sangramento na pleura. Então, não são todos que estão relacionados ao abdômen. Não esquecer, então, que o ultrassom somente é útil para avaliar pacientes instáveis, tá? Que não podem ser submetidos a TC. Ok. Aqui mais algumas imagens, estão aqui mostrando o fígado, ó. Aqui algumas alças intestinais e tudo isso preto é líquido livre, tá? Aqui as alças e aqui nos asteriscos tudo preto é líquido livre, envolvendo as alças intestinais. O líquido livre, quando o paciente, a gente fala líquido livre porque ele tem o mesmo aspecto que uma ascite, por exemplo, tá? O sangue, tá? Mas se o paciente teve um trauma, provavelmente, claro, é sangue, tá? Aqui esse pretinho em volta do baço, olha, líquido. Aqui também esse pretinho em volta do rim esquerdo líquido, tá? E é assim que a gente vai identificar no ultrassom, tá? O ultrassom é FAST porque ele fala que é um exame rápido, tá? Por quê? Porque a gente tem que identificar ou não o sangue para ver se o paciente vai para a laparotomia o mais rápido possível, e é assim que a gente vai salvar a vida desse paciente, tá? Aqui mostrando o líquido em volta do contorno do fígado, a vesícula biliar aqui, gente, no ultrassom. Aqui o fígado e aqui o líquido pretinho, tá? Aqui, um espaço normal, o espaço de Morrison, que é o chamado espaço hepatorrenal, é um espaço que normalmente acumula líquido, tá? Então, olha, fígado e rim direito. Entre um e outro, só tem uma linha branca. E aqui, quando tem líquido, tem esse conteúdo preto aqui entre um e outro. Então, esse aqui eu acho bem didático pra gente entender, né? Então, líquido no espaço de Morrison, FAST positivo, tá? Já a avaliação por tomografia tem algumas vantagens, né? Por quê? Porque, olha só, o ultrassom tem muitas limitações para as lacerações de vísceras ocas, perfurações e lesões de retroperitônio. E 29% das lesões não tem sangue, não tem hemoperitônio, tá? Então pode acontecer isso também. E lesões de grande morbidade podem ter FAST negativo, como pâncreas, duodeno, rins e cólon, tá? Então por isso, sempre que possível, a gente vai utilizar a TC, tá? Na TC, aqui a gente tem alguns parâmetros aqui, que seria mais para os residentes, mas a gente tem que incluir algumas janelas pulmonares, né? Usualmente o técnico da radiologia que vai fazer o exame orientado para o trauma, ele já sabe disso, porque eventualmente a gente pega um pneumotórax, uma contusão de base pulmonar, né? E já ajuda no diagnóstico. Aqui são os valores de Hounsfield. Não sei se vocês lembram, lá no primeiro dia de aula eu falei que as medidas das unidades Hounsfield mostram pra gente a densidade daquilo que a gente tá vendo na toma. Então, o sangue geralmente tem mais de 25, o sangue coagulado um pouquinho mais, e o líquido livre menos de 15, tá? O líquido acítico, por exemplo, né? Lívia, e nesse caso o contraste ele vai ser de iodo também? Ou pode ser de bário? Não pode ser de bário, tá? Na tomografia não usa bário, a gente só usa o bário nos raios X contrastados, tá? Para avaliação do trato gastrointestinal. Usava-se antigamente bário na tomografia, hoje praticamente não se usa mais, usa só o iodo, tá? Duplo contraste para todos os pacientes significa que o contraste é endovenoso e
via oral, pode dar para o paciente tomar, mas no trauma, às vezes, isso é meio complicado e até, às vezes, contraindicado, porque o paciente pode ter que fazer uma laparotomia e a gente prefere deixar ele em jejum, tá? Então, quando tiver que dar líquido, por que está escrito isso? 400 a 700 ml é mais que suficiente, porque usualmente, quando você vai fazer o duplo contraste no paciente não politrauma, você dá até 1,5 litro de contraste, entendeu? Então, é bem pouquinho aí só para conseguir identificar alguma eventualidade, mas se possível diagnosticar sem isso, melhor, tá? Porque se o paciente precisar ir para a laparotomia, ele vai tomar anestesia, né? E aí é melhor que ele esteja em jejum, tá? Regiões com alta atenuação, com a mesma densidade dos vasos, a gente tem que pensar em extravasamento arterial ativo ou sangramento diretamente vindo do mesentério, que é o mesentério que tem os vasinhos lá, né? Como que vai aparecer o hemoperitônio na TC? O sangue, ele vai aparecer com essa densidade cinza, mais escura que os órgãos parenquimatosos sólidos, tá? E mais clara do que o ar. Então, aqui tudo é sangue envolvendo o baço e aqui o fígado, tá? Aqui o espaço de Morrison, ó, entre a ponta do rim direito e entre a pontinha aqui de baixo do rim direito e o lobo hepático direito, líquido aqui, ó, tá? Era para ter gordura aqui, tá, gente? Né? Ou era para estar encostadinho o rim e o fígado, tem líquido. Aqui na pelve, ó, a bexiga, o útero e o reto, e tudo isso cinza que é líquido na pelve, tá? Então, geralmente, o hemoperitônio aparece dessa forma. Das lesões viscerais relacionadas ao trauma, possíveis de serem diagnosticadas pela TC, as mais comuns são as lacerações e os hematomas subcapsulares, ou seja, abaixo das cápsulas dos órgãos do fígado ou do baço. Aqui no caso do fígado, a gente tem uma grande área onde a gente não tem preenchimento pelo contraste, então essa área aqui é uma área de contusão, ou seja, uma área mesmo que teve o impacto do trauma, a gente chama de contusão. Tá? E o que a gente está vendo aqui provavelmente é sangue, tá? E aqui também, tá? O sangue ali perihepático tendendo a formar um hematoma. Aqui no baço, toda essa área aqui não preenchida, né, é contusão num paciente vítima de trauma. Lembrar que o baço é o órgão mais afetado no trauma abdominal contuso, tá? Então, quando tem trauma abdominal fechado, principalmente quando o paciente faz choque hipovolêmico, o baço é o órgão que mais sangra, tá? Então, 40% dos casos é o baço. Isso é questão de prova direto, já vi várias. E o fígado, embora seja o maior órgão do abdômen, tá? Ele é o segundo mais afetado, mas ele geralmente tem mais mortalidade que o baço, tá? O baço geralmente, o sinal clínico é muito característico, o paciente chega com o abdômen rígido, exame físico típico de sangue, de hemoperitônio, né? Às vezes nem faz exame de imagem, vai direto para o centro cirúrgico, tira o baço, resolve o problema, né? Salva a vida do paciente. O fígado, às vezes, ele vai sangrando de pouco, ele demora, às vezes, para fazer hipovolemia, ele demora para fazer um quadro clínico mais característico, e ele acaba sendo de mais mortalidade do que o baço. Aqui nós temos lacerações esplênicas, ó, então um baço aqui na tomografia, e aqui uma área de laceração, tá? Que era esse paciente aqui, ó, com uma laceração do baço, tá? E nesse caso, um extravasamento arterial ativo, olha lá, o vasinho bem branquinho, da mesma cor do contraste que tá na aorta, tipo, esguichando o sangue ali, tá? Então, essa imagem aqui é típica de extravasamento arterial ativo. Aqui mais imagens do baço, ó, então áreas de contusões no baço, e aqui um hematoma, um volume grande de sangue em volta do baço. Aqui também, tá, hematoma subcapsular, aqui em volta do baço. Então, mais comum é o baço, gente, tá? O fígado, a gente viu lá naquele primeiro, então, esse aspecto aqui geralmente é o mais comum. E aqui, ó, desde uma lesãozinha pequenininha, tá? Até uma lesão em forma de pata de urso, que a gente fala, né? Como se fosse uma pegada, como se o urso tivesse pisado em cima do fígado, tá? Que é essa área aqui de contusão. E aqui é uma área também bem pequenininha. Observem que aqui o contraste tá bem na fase arterial. Esse fígado aqui, olha, não tá tão bonito quanto esse. Vocês percebem isso, gente?
é por causa do contraste, tá? Não é que tenha nada normal. E eu pus aqui de propósito para que vocês saibam identificar que essas ondinhas aqui no baço, olha, na fase arterial do contraste, não são contusão, tá? Então, isso aqui é porque a gente tá na primeira fase do contraste, depois vai ficando assim mais branquinho. E aí a gente consegue identificar melhor, tá? Então, por isso que todo exame de tomografia, a gente tem que olhar todas as sequências, tá? A fase arterial, a fase portal, que é a fase que o contraste está mais na veia porta, a fase excretora, renal, a gente tem que ir olhando todas as fases, tá? Porque isso aqui desaparece depois na fase mais tardia. Ok, em relação a lesões precisamente do trato gastrointestinal, nós temos os hematomas intramurais e as lacerações das vísceras ocas, e elas são mais comuns nos locais de fixação do mesentério, no peritônio, como o ângulo de Treitz do lado esquerdo, tá? O líquido extravasado ou hemoperitônio pode se acumular nas reflexões do mesentério, e na TC, especificamente na alça intestinal, a gente pode ver hematoma na parede da alça intestinal, espessamento da parede dessa alça e estreitamento da luz, quando a gente tem o uso de contraste, tá? Nem sempre vai ser possível usar o contraste, como foi uma ótima pergunta que ela perguntou, e a gente já viu que nem sempre a gente vai poder ou precisar usar o contraste. Ok, muito parecido com o abdômen agudo vascular, né? Que é aquele borramento do mesentério, aumento da densidade aqui, mas na verdade isso aqui era um paciente que não tinha clínica de abdômen agudo vascular, mas era um paciente vítima de um acidente automobilístico, por exemplo. Então a gente tem que pensar que isso aqui é sangramento no mesentério, tá? A gordura mesenterial tá borrada porque tem sangue, tem trauma, tá? Aqui mostrando essas alças acometidas por trauma com espessamento da parede, e aqui um hematoma bem na parede da alça, um hematoma intramural, um hematoma mural, né? Bem na parede da alça. Acredito que para vocês os achados de imagem de trato gastrointestinal secundário ao trauma é mesmo mais difícil de ver do que do fígado e do baço, que são órgãos mais volumosos e mais anatômicos, né, nos exames de imagem. Tá? Então, é normal ter mais um pouquinho de dificuldade. Sempre que vê o paciente traumatizado, olhar a gordura, né? Então, é uma dica aí, olha se a gordura tá pretinha, ok, tá tudo bem. Se tiver com algum borramento, já é indicativo que tem sangramento. O pneumoperitônio traumático. Então, nós falamos lá do abdômen agudo perfurativo. O pneumoperitônio pode ser traumático, ou seja, rompe alguma víscera oca e o gás extravasa de dentro do trato gastrointestinal para fora na cavidade peritoneal. E daí as imagens são as mesmas, né? Vai ser gás fora de alça. Alguns sinais úteis na tomografia para identificar o trauma, tá? Sinal do coágulo sentinela, sinal da veia cava colapsada, nefrogramas de choque, pequeno baço e hipodêncio. Vou mostrar para vocês. Aqui é um dado aqui de literatura que a tomografia mais sensível e específica para as lesões viscerais, tá? Em uma pequena porcentagem de pacientes, a gente pode achar na tomografia hemoperitônio, ou seja, sangue, mas não encontrarmos onde está a lesão evidente. Então, daí, geralmente o cirurgião vai abordar, tá? Mesmo que ele não saiba de onde está vindo o sangramento e de onde é a lesão. Se o paciente tem hemoperitônio, se ele tem sinais clínicos que sugerem a intervenção, ele vai indicar a laparotomia, tá? E que é o sinal do coágulo sentinela? O sinal do coágulo sentinela é o coágulo que está em volta da região onde a gente não encontra o que é que aconteceu. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que ele tenha lá uma laceração de víscera, você não enxerga exatamente na tomografia onde está, mas você enxerga que tem sangue em volta, provavelmente está ali, né? Então, isso é o sinal do coágulo sentinela. Sinal da veia cava colapsada é um sinal pela hipovolemia. Então, quando tem hemoperitônio e sangra, a veia cava, em vez dela ficar bonitinha, ela vai murchar, ela vai ficar colapsada, é um sinal de hipovolemia, tá? Ou abdômen agudo traumático hipovolêmico, né? Com choque hipovolêmico. Nefrogramas de choque é quando tem infarto renal,
pelo hemoperitônio e diminuição da concentração de sangue circulante. Então, como o rim é um órgão muito sensível à redução do volume sanguíneo, a gente pode encontrar infartos renais, que a gente chama de nefrogramas de choque, e pequeno baço hipodenso. O pequeno baço hipodenso é quando ele fica todo pretinho, todo escuro, que significa que teve uma contusão maciça dele, não só aquelas áreas que a gente enxergou anteriormente, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem nefrogramas de choque, ou seja, áreas no rim de hipoperfusão, tá? E a gente tem aqui o sinal da cava colapsada, olha como que ela tá, né? Mais murchinha. Aqui o hematoma em volta, então poderia até chamar de sinal do coágulo sentinela, mas aqui a gente vê a área do baço que tá contundida, né? Essa área mais pretinha dentro do... Você pode mostrar de novo, por favor, a veia cava? Aqui, ó, veia cava inferior e a aorta. A aorta redondinha, né, e a veia cava murchinha, viu? Geralmente a veia ela é mais murchinha mesmo, ela tem esse padrão porque ela não tem fluxo pulsátil. Mas nesse caso que tem o nefrograma de choque, esse paciente está em choque hipovolêmico, ela está mais tendendo a ficar colapsada, tá bom? A veia cava sempre vai ficar à esquerda da aorta, tá? À direita da aorta, tá? Então sempre que você tiver dúvida, você olha à direita da aorta. O diagnóstico diferencial pode ser limitado se a gente não tem a clínica do paciente. Então, a gente precisa saber que aquele paciente teve um trauma, tá? Porque algumas lesões, até neoplasias ou lesões que sangram, né, tumores, que têm hemoperitônio associado, a gente pode ter dificuldade de diferenciar de uma lesão relacionada ao trauma, tá? E, como eu falei para vocês, pode ser impossível, pela TC, inclusive, o diagnóstico de lesões do pâncreas e do trato gastrointestinal logo após o trauma. Então, por exemplo, o paciente acabou de chegar, ele está estável, eu levei ele para tomo, ele pode ter uma lesão de pâncreas e de trato gastrointestinal e essa lesão não aparecer na tomografia inicial. E daí, depois de um tempo, quando começa a sangrar mais e esse paciente começa a evoluir, né, a gente pode ter essas imagens mais visíveis, tá bom? Então, pus aí como uma armadilha aí, mas não vou cobrar isso